Olá, meus amigos, meus irmãos, quero saudar a todos. Vamos ao estudo da lição número 8, a parte de terça-feira, a parte que fala sobre a lei dentro da aliança. Quando Deus fez o pacto no Sinai, no Monte Sinai, com o seu povo, ele tinha intenções maravilhosas, divinas, de transformar esse povo numa nação poderosa. A aliança do Sinai foi uma aliança condicional de Deus, entre Deus e a nação de Israel, e cumpria os requisitos de um acordo. Quando um rei poderoso, no caso Deus, ele fazia uma aliança, um pacto com os seus súditos, no caso o povo de Israel. No momento da aliança, Deus lembrou para o povo que ele faria parte dele e o povo teria que fazer a parte dele também. Êxodo 19, verso 5, Deus estava dizendo: se vocês ouvirem e cumprirdes, então vocês serão uma nação santa, terão o meu povo peculiar. E Êxodo 19, verso 8, diz que o povo respondeu ao Senhor, dizendo: tudo que o Senhor falar, isto nós faremos. Essa aliança serviria para distinguir a nação de Israel de todas as outras nações como o povo escolhido. Deus já havia se relacionado com outras nações. Por exemplo, Abimeleque, rei dos Amalequitas, ele chegou a dizer que o povo dele era um povo inocente. Deus pegou, por exemplo, Abraão. Abraão não era judeu. E Deus escolheu Abraão. Isso se chama graça. A graça divina vai atrás do ser humano e oferece a ele a oportunidade de estar se relacionando com o próprio Deus. Deus procurou Abraão, fez um pacto assim incondicional. Deus disse a Abraão: eu vou te abençoar. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Você só tem que crer. E Abraão então acreditou no que Deus estava falando. Foi assim uma forma até incondicional. Deus queria transformar Abraão numa grande nação e transformou. Agora, essa grande nação estava diante do Monte Sinai, uma nação de hebreus, mas com um grande vínculo com a idolatria. Sabe o que é ficar 400 anos mergulhado dentro de um sistema cultural egípcio, onde eles só cultuavam ídolos? Tinha mais de 200 tipos de ídolos. Então era uma coisa assim muito feroz. O povo estava assim completamente envolvido na idolatria. Isso porque geração após geração os valores foram se perdendo. Com os animais são assim. Alguns cientistas fizeram experiência com algumas minhocas africanas e elas fizeram o seguinte: elas colocaram as minhocas dentro de um tubo onde havia alguns anéis de metal. Esses anéis estavam eletrificados e toda vez que as minhoquinhas passavam por esse anel, recebiam um choque. Depois, a experiência consistia em desligar a energia e colocar as minhocas que já haviam passado várias vezes por aquele tubo e deixar que elas passassem. Quando elas passavam pelos anéis, agora estavam sem eletricidade, elas davam um certo choque pessoal, sem ter o choque. Elas se acostumaram com isso. Sabe o que aconteceu com as minhoquinhas novinhas que foram nascendo? Elas, quando entravam neste anel, ou nesse tubo, e passavam pelo anel de metal que estava desligado, elas tinham o mesmo streamlink que as mães e os pais possuíam. Eles carregavam dentro do DNA deles essa condição que se tornou hereditária. Agora imagine o povo de Israel mergulhado na idolatria dos egípcios, sem condições nenhuma de adoração. Eles vão passar o tempo perdendo todo o sentido da adoração. E Deus então tinha agora uma tarefa incrível de transformar esse povo numa nação. Para isso foi necessário que Deus tivesse ou colocasse diante deles alguns estatutos, alguns preceitos, para que eles pudessem se tornar uma nação especial. Daí então vem o termo Torá, que os judeus até hoje eles então consideram como sendo um conjunto de leis que regem todo o país ou toda a vida do povo. A palavra Torá vem de um vocábulo grego chamado Horá, que na verdade significa instrução, significa colocar ensino ou ministrar o ensino. Então a palavra Torá, que é lei, a lei significa Torá, Torá significa lei, significa instrução divina para o povo. Um dos pilares da aliança foi a lei de Deus, que serviria como parâmetro para o povo se relacionar com Deus primeiramente, com seus semelhantes. E a lei de Deus era uma lei de amor, que
resumia o amor de Deus por esse povo. E esse amor estava implícito dentro dessa lei. Por isso que Deus colocou ali a Torá como sendo o conjunto de leis que regia tanto a parte moral, como a parte ética, a parte profissional, a parte relacional de indivíduo, a parte de saúde, de cultura, a parte assim de tratamento com as pessoas em situações adversas. Haja vista que Deus disse assim: quando vocês fizerem suas necessidades, façam fora do acampamento e enterrem aquilo que vocês depositarem ali, ou seja, cubram as fezes. Uma lei higiênica para impedir justamente o ajuntamento de moscas e a transmissão de doenças. Deus diz: quando alguém matar, por exemplo, o animal de uma pessoa sem querer, vai restituir isso para a pessoa até em dobro. Porque matou um boi de uma pessoa e esse boi servia para arar a terra. A pessoa vai ficar um lucro cessante, senão vai conseguir fazer o trabalho. Então a pessoa tem que pagar em dobro. Se uma pessoa matar o outro sem querer, a pessoa, por exemplo, não poderá ser executada. Então Deus diz: Moisés, você vai fazer cidades de refúgio, locais onde uma pessoa que praticou um crime sem querer, essa pessoa possa ficar ali guardada até que os juízes julguem a causa dela. Olha que coisa espetacular que Deus criou. Houve um repórter que era um ateu, que ele leu ali a história de Moisés, e ele disse: sabe uma coisa? Eu acho que Moisés, ele era um mago. Moisés foi instruído na cultura egípcia, e Moisés, ele sabia muita coisa que nós até hoje ignoramos. Com certeza os egípcios descobriram assim o uso da pólvora. E Moisés se utilizou de fogos de artifício, de pólvora e de outras coisas que ele aprendeu do Egito para iludir o povo, até iludir o faraó e os magos. Moisés tinha um QI acima das pessoas do seu tempo. Moisés produziu assim, uma espécie de pirotecnia em cima do monte Sinai para assim, provocar nos hebreus um medo, para que eles pensassem que fosse Deus. Moisés usou uma espécie de alto-falante que ele descobriu para fazer uma voz assim sobrenatural e dizer que era Deus falando. Então, esse repórter dizia que Moisés era uma pessoa que iludiu os hebreus. Mas ele, estudando durante anos a vida de Moisés, ele chegou a uma conclusão, sabe de que forma? Ele disse o seguinte: eu pensei que Moisés fosse um que provoca ilusão, ilusionista, isso, ilusionista, essa é a palavra certa, deu um nó na língua agora, trava a língua. Então Moisés produziu ilusões no povo, mas ele diz: depois que eu estudei todas as leis que Moisés passou para o povo, aí eu percebi que havia alguma coisa diferente. Nenhum homem poderia criar o que Moisés passou para o povo. E ele disse: quando eu estudei as leis dos muitos países do mundo, eu fiquei impressionado. A maioria dos países do mundo tem o seu código de leis, suas constituições, ou a constituição do seu país, vinculado, baseado na lei dos 10 mandamentos. Ele disse: impressionante, um homem não poderia fazer isso. Então, realmente, Moisés recebeu de Deus toda a codificação de ética, moral e civil para dar ao povo. Por isso que a Torá significa o conjunto de leis que regem a parte moral, a parte civil, a parte ética, a parte de saúde e a parte de relacionamento de pessoa com pessoa. Interessante, a pergunta número 3. Deus deu ao povo de Israel mandamentos e estatutos. Por que Deus deu tanta instrução para o povo? Isso ajudaria o povo de Israel? Vamos ler o texto, Deuteronômio 10, 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, quer que o Senhor Deus requer de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Que interessante essa expressão. O que Deus pede de vocês? Moisés dizendo para o povo: o que Deus está pedindo de vocês? Ele está pedindo apenas que vocês sirvam a Ele, que vocês amem a Ele, e que vocês cumpram os mandamentos, os estatutos e os preceitos que Ele deu para o vosso bem. Muito interessante, os mandamentos. Então, para a pergunta: por que Deus deu tanta instrução para Israel? A resposta é: Deus queria que o povo fosse feliz,
fosse um povo abençoado, fosse um modelo para outras nações, e isso influenciasse o povo em redor a perguntar, a querer saber por que aquele povo era assim. E realmente seria uma coisa tremenda. Como pegar uma nação de escravos e essa nação se transformar numa nação muito poderosa. Se você pegar hoje a nação, por exemplo, dos Estados Unidos, que a gente vê pela história que foram pessoas que fugiram da Europa e foram para o continente americano, fugindo de uma perseguição religiosa. Essas pessoas eram pessoas de caráter nobre. Essas pessoas fundaram a nação americana, que hoje é uma potência. E todo mundo se admira. Mas como? Os Estados Unidos dominam o mundo? De que forma? É só você ver as raízes, ou seja, o início dessa nação, e causa admiração. Deus queria que o povo de Israel causasse a mesma admiração nos povos da época deles. E hoje a gente percebe, os maiores cientistas do planeta são judeus. Os maiores médicos, pesquisadores são judeus, radicados nos diversos países, com nacionalidade dos países, mas são judeus de nascimento, de etnia, coisa impressionante. Como o povo de Israel até hoje é um povo assim abençoado e um povo que assim causa espanto a todas as nações. Deus queria que seu povo seguisse assim o que ele estava dizendo, não seguisse o costume de outras nações, para que eles pudessem ser diferentes, e nessa diferença eles poderiam estar testemunhando do poder de Deus. Deus queria tanto que o povo fosse o melhor dos povos, para que as pessoas pudessem perceber que eles eram abençoados. Deus queria que o povo se desviasse da idolatria que outras nações possuíam. Por isso, ele tinha tanto interesse em colocar um código de ética, um código moral que identificasse esse povo de maneira plena. E esse código moral foi a lei dos 10 mandamentos, juntamente com os estatutos e os preceitos que guiavam o povo, que foi chamado depois de Torá, cujo significado de Torá é instrução. O que Deus quer? Quer que o povo hoje se volte para a sua lei. Mas veja o que escreveu Ellen White no livro Grande Conflito, na página 54. Ela diz assim: Satanás esforça-se por desviar os homens de sua aliança para com Deus e de prestarem obediência à sua lei. Seus esforços, portanto, especialmente, é contra o mandamento que aponta Deus como Criador. Então o diabo está muito interessado em fazer com que as pessoas se esqueçam da lei de Deus. Principalmente, sua luta é contra o mandamento que mostra que Deus é o Criador. E que mandamento é esse? O 4º mandamento. Lembra-te do dia do sábado para que você o santifique. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, porque nele o Senhor descansou de toda a obra que fizera. O 4º mandamento é o selo de Deus na sua santa lei. Mostra Deus como Criador. E o diabo está muito interessado em desviar as pessoas de guardar a lei, especialmente do 4º mandamento. Muitas vezes as pessoas fazem coisas que, assim, nem sempre elas chegam a resultados bons quando elas, assim, elas deixam de lado aquilo que poderia ser uma bênção. Por exemplo, a pessoa ser um cristão e, de repente, por causa de uma situação, a pessoa, ela assim, volta para trás ou ela recua diante de um testemunho. Enquanto havia piratas nos mares, os navios tinham muito medo de navegar, porque geralmente os piratas abordavam no meio do mar, não havia ninguém, era impossível pedir socorro. E os piratas então pilhavam os navios, matavam pessoas, pegavam pessoas como escravos. E um dos navios que passava pelo mar Mediterrâneo foi atacado por um navio pirata. E as pessoas foram mortas e muitos foram feitos prisioneiros. Dentro desse navio tinha um pregador chamado Vicente de Paula. Vicente de Paula foi amarrado, levado como escravo, porque ele era um homem forte, pensava, ele vai ser um bom escravo. E foi vendido para um médico mouro, um médico muçulmano. E esse médico então levou Francisco de Paula para a sua fazenda e ali deu-lhe muitas tarefas. Mas Francisco de Paula era um homem muito inteligente, um homem muito capacitado, ele era um pregador. Então ele sabia conquistar as pessoas pela sua maneira de ser. Não é que o médico se afeiçoou de Francisco de Paula e disse: mas Francisco, você é muito bom, você tem assim alguns tons especiais. Você vai trabalhar dentro da minha casa agora. Não quero você junto com os outros escravos. E um dia esse médico disse: Francisco, eu tenho uma proposta para fazer a você.
Se você se tornar muçulmano, olha, eu dou para você a sua liberdade agora. Francisco de Paulo disse, olha, meu patrão, com todo respeito, eu prefiro ser um escravo e continuar servindo o meu Senhor, do que eu rejeitar a cruz de Cristo e rejeitar a Jesus como meu Salvador. O médico ficou impressionado. Aquele homem estava rejeitando a liberdade para continuar servindo ao Deus dele que ele tanto amava. Olha, Deus queria que o povo dele tivesse essa característica. Mesmo diante de qualquer pressão, eles fossem fiéis àquilo que Deus havia ordenado. Eles já haviam prometido tudo que o Senhor falar, isto faremos. Mas quando os filhos de Samuel se tornaram corruptos, sabe o que o povo fez? O povo foi até Samuel, os juízes, e disseram, Samuel, os teus filhos não seguem os teus caminhos. Nós não queremos você nem teus filhos como nossos juízes, nós queremos um rei. Foi aí que o povo descambou realmente para a idolatria. Deus se sentiu traído por esse povo quando pediram um rei, em vez de manter a Deus como o grande rei da vida dele. Hoje, Deus nos deu uma mensagem como povo escolhido. Deus escolheu você, escolheu a mim como seu povo escolhido, um povo profético, para que nós pudéssemos testemunhar de sua segunda vinda. Deus nos deu ordens maravilhosas de saúde, dentro daquilo que nós chamamos de espírito de profecia. E nós temos que ser exemplos para as pessoas. Não podemos ser uma igreja doente, nós temos que ser uma igreja saudável, uma igreja que testemunhe, uma igreja que mostre. E nós temos, assim, instruções maravilhosas vindas de Deus para a nossa salvação e para a salvação das pessoas ao nosso redor. Pense bem naquilo que você está sendo hoje. Eu tenho pensado muito nisso. Eu tenho sido uma luz. Olha, quando havia em São Paulo, por exemplo, e no Brasil inteiro, não havia luz elétrica. Havia lampiões que eram colocados nos postes, com querosene, e havia um homem que era o acendedor de lampiões. Ele saía com uma vara bem comprida, com um fogo na ponta. E ele ia lá em cima, em cada poste, quando chegavam às 6 horas da tarde, estava anoitecendo, ele com aquela chama, ele acendia ali aquele lampião, e aquela luz ficava acesa. E as crianças corriam atrás daquele homem, porque cada poste iluminado trazia claridade para a rua. Chegava um momento em que as pessoas olhavam e não viam mais o vulto do homem, do acendedor de lampiões. Mas as pessoas, sabem o que viam? Viam a fileira de lampiões sendo acesa. Lá na frente, outra luzinha se acendia. Lá na frente, mais uma luz se acendia. O acendedor de lampiões estava fazendo o seu trabalho. As pessoas sabiam que ele estava lá. Nós temos que ser esse tipo de acendedor de lampiões. Temos que acender pessoas com a mensagem do Advento no coração. E cada pessoa que recebe a mensagem do Advento se torna uma luz de divulgação. Deus nos abençoe. Que a lei dentro da aliança seja uma bênção para nós também. Porque Deus fez uma aliança conosco na cruz do Calvário. E Jesus Cristo conta conosco hoje. Vamos orar. Deus amado, obrigado porque a tua lei, Senhor, a Torá, deu instruções precisas ao povo do passado, para que eles pudessem ser uma nação diferente, um testemunho vivo do teu poder. Ó Senhor, nós temos hoje a lei dos 10 mandamentos, que é a lei que rege nossa parte moral. Nos abençoe, Senhor, para que possamos ter essa lei dentro do nosso coração. Como Davi dizia, bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Que haja uma bênção para cada pessoa que estuda conosco nesta semana sobre a lei na aliança. Peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você nessa terça-feira. Obrigado por sua atenção e divulgue o nosso trabalho. Compartilhe a nossa lição com outras pessoas. Que Deus seja louvado. Amém.